Viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast da Afronautas, um espaço que mistura a tecnologia a outras áreas. Também, eu sou a Ariete Matemona e estarei aqui consigo desde o início até o final deste programa. Portanto, hoje nós teremos aqui um tema muito especializado sobre finanças para tech founder, não é? Tudo aquilo que todo empreendedor em TI precisa aprender. E o nosso convidado de hoje que vai nos abordar sobre esta temática é Vivaldo Zacarias. Portanto, é alguém que está muito ligado até aí, não é? Mas também está ligado a finanças, é estrategista. E ele vai nos contar sobre aquilo que é o seu próprio perfil e depois avançamos para aquilo que é também o nosso tema. Mas antes disso, é necessário que você dê um clique aí a se subscrever no nosso canal. É importante que você comente, partilhe, nos acompanhe no nosso Facebook, Instagram e o nosso site é www.afronautas.com. Bom, vamos agora à nossa conversa. Olá, caríssimo Vivaldo Zacarias, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Boa noite, obrigado pelo convite, Ariete. É um prazer estar aqui. Ouço falar muito, tenho a oportunidade de poder estar aqui, compartilhar, conhecer e a partir de agora acompanhar. Muito bem. Como é que é ser um estrategista financeiro, especialista em gestão ágil? É engraçado, eu digo sempre assim, porque na realidade a base toda é finanças, né? E por ser financeiro, tu estás ligado a tudo que acontece na empresa. Então, tu Certo. praticamente estás no centro. Podes até não ser o coração, não sei qual é o outro órgão que pode vir a ser, mas estás no centro daquilo que é a vida da empresa. Então, para isso, tu precisas de ter um conhecimento não só financeiro, mas do que realmente combina todo o resto para que as finanças sejam efetivas e funcional numa empresa. Então, é bom unir isso à questão da agilidade, né, que é a área que eu sou um Enterprise Agile Coach, né, que é a terminologia que usamos para os especialistas em área de agilidade, alguém que entende de processos, procedimentos, tudo virado a metodologias ágeis e que auxilia empresas a escalarem. E como a visão de empresas escalarem também é algo que funciona muito bem para startups. Muito bem. Então, vai aqui contar para nós como é que foi essa tua trajetória, não é? Para chegar a ter finanças, estrategista e trabalhar como pioneiro também. Exato. Eu comecei como um curioso, porque tudo começou de um princípio, de um desafio. Enquanto eu fazia o médio de ciências exatas, eu ouvia dizer muito que contabilidade era difícil, era algo muito duro de fazer, como diziam antes. Então, como desafio, eu decidi fazer uma formação profissional para poder ter conhecimento, perceber realmente qual é a dificuldade que existe, todo mundo fala da contabilidade. E logo na primeira formação que eu fiz, que até na altura paga pelo meu padrinho, Marcelo, foi quem apostou de início nessa questão. Eu fiz isso aí muito bem. Não sabia nada de contabilidade e terminei com média 18. Então, a partir daí, decidi fazer Mas já isso. era muito bom em matemática, não? Já, sempre gostei muito de matemática. E o estranho, né? Gostava muito de matemática, não era tão bom a física, mas era muito bom a química. Normalmente dizem que quem gosta de matemática, química, física, tudo que tem número, tu acabas por ser um espetáculo. Mas a minha realidade não foi bem essa. Mas sempre gostei da matemática, até hoje é o centro de tudo. E foi assim, curiosidade, querer saber qual é realmente o grau de dificuldade. Fiz a primeira formação nos meus 14, 15 anos, gostei daquilo, tive a oportunidade de, a partir dos 16 anos, começar a fazer estágios de contabilidade, porque tinha aquela curiosidade de querer saber mais, querer aprender, falar com pessoas que já faziam. Tive o benefício de andar com a minha avó, que tinha uma empresa, para conhecer como funciona, como não funciona, e estar lá em troca de nada, supostamente, porque na realidade tinha a melhor troca, que era o conhecimento prático Experiência. daquilo que realmente funciona. Então, neste caso, após terminares o curso de contabilidade, começas a estagiar na empresa do avô, Não, antes disso, com 16 anos, certo? sim, sim, é isso. Não, Falaste de o curso, mencionou que fez a formação com 14, não? exato. Certo. Então, lá por volta dos meus 15 a fazer 16 anos,
comecei a estagiar. Então foi muito mais firme a vontade de conhecer e perceber. Então ter Bom. a possibilidade de não só olhar para a parte financeira, mas para a parte administrativa, saber como as coisas devem estar, o que é que tem que ser legalizado, o que é que tem que levar, o que é que tem que fazer. Então depois perceber que todo esse processo culmina nas finanças. Porque se não tiveres dinheiro não fazes nada. Óbvio. Então isso foi muito bom. Depois de ter essa experiência toda, comecei a universidade e tive o privilégio também de logo no primeiro ano da universidade, como já conhecia algumas pessoas, colegas que também já gostavam da contabilidade, entraram primeiro que eu no estágio numa empresa que eles conheciam e por ele ser bom, então também perguntaram se conhecia alguma outra pessoa que entendesse daquilo que poderia ser puxado para o desafio. Lá, o meu amigo Francisco Tupipa indicou-me a senhora que eu digo que é a minha única boss, né? Que desde que comecei a trabalhar na Até qualidade, agora? até agora ela foi a minha primeira e única boss. Porque foi a primeira empresa que eu entrei e felizmente pelo conhecimento e dedicação e a vontade sempre de querer ser melhor, ela viu o querer crescer em mim e decidiu apostar. Em menos de 3 meses que eu entrei como auxiliar de contabilidade, calhou no momento que ela estava a fazer a aquisição de uma nova área de negócio e precisava de eu ter um novo subgerente da empresa. Então, em 3 meses, ela colocou-me o desafio de pegar o outro polo da empresa e eu ter autonomia total de gerir ela por conta dos objetivos detalhados. Certo. Então, é gerir pessoas, gerir processos, gerir documentos, gerir finanças, porque tem um budget atrelado. Então, estamos a falar com meus 18, 19 anos. Desde que começou, não é? Ou Exato, desde que ela se tornou a sua boss. exato. Então, foi uma experiência fantástica e lá consegui errar muito. Que é isso que muita gente tem medo, mas errei muito, mas ela sempre esteve aí por perto para poder fazer entender que o errar não é o problema. E isso fez-me viver aquilo que eu já vivo desde o tempo que eu era mais criança, né? Adolescente. Eu nasci com um problema respiratório, na altura, que isso é importante contar, que eu fui operado de noite, tinha um monte de dificuldades respiratórias e já criei várias ideias na minha cabeça para justificar aquilo, mas que durante o tempo que eu era mais criança, eu tinha que depender totalmente da minha mãe, no que fazer, no que querer, no que estar a relacionar. E desde criança minha mãe me colocou a praticar artes marciais. Ok. Então, desde os meus 5, 6 anos, comecei a praticar karate com ela. Mas depois, quando eu fui crescendo, a chegar aos meus 8, 9 anos, também começou então a mudança de eu achar que eu já sei o que eu quero, que já posso caminhar sozinho, que eu também tenho meus desejos. Decidi parar de treinar e um pouquinho mais à frente as coisas complicaram e acabei por ficar em coma 2 semanas. Então, nesse caso, o treino é que ajudava a manter o seu Exato, estado de saúde em dia. exato. Então, logo que eu recupero do coma, recupero de toda a situação, eu próprio decidi treinar e nunca mais parar. Até hoje eu sou um atleta de artes marciais, já fui capitão da seleção de jiu-jitsu brasileiro, tive a honra de ser o primeiro capitão a vencer um campeonato africano na nossa terra e o primeiro capitão a ter o privilégio de levar a seleção para o Mundial e ter o primeiro pódio nacional. Então, isso tudo para quê? Para trazer a ideia do que a minha boss Gisela depois mostrou que o problema não é errar, que é o que a minha mãe também dizia. Evina Martins, um beijo para ti. Ela sempre disse: o problema não é errar, o problema é errar constantemente a E mesma aprender, não é? coisa. Porque se eu erro hoje porque o corpo tinha que estar aqui e me foi chamada a atenção, se eu voltar a errar do mesmo jeito amanhã, quem não quer aprender sou eu. Mas se eu errei porque o corpo não tinha que estar aqui e
o dia seguinte, já sei que não tem que estar ali, eu não coloco ali, mas coloco de uma forma diferente. Então eu já errei de uma forma diferente. E errar leva ao aprendizado. Então, o aprendizado vai nos proporcionar todo o conhecimento e experiência que nós temos. E essa Certo. visão foi muito patente, que já vinha da minha mãe, que aprendi nas artes marciais e depois vem a minha bolsa também me passar a mesma visão. Então aquilo foi uma consolidação de toda a experiência que eu fui tendo e perceber que eu preciso de errar o mais depressa possível para recuperar o tempo investido naquele processo. E isso, no final de tudo, vai se casar com as metodologias ágeis. É, trabalhei lá até um tempo que depois ficou insustentável, porque a minha bolsa saiu e ficou outras pessoas na direção, decidi sair, mas quando decidi sair, não fui para ser empregado, eu próprio decidi criar a minha própria empresa, voltei a fazer mais uma certificação de contabilidade, não criei o meu escritório, mas criei condições de começar a prestar serviços e começar a ter rendimentos. E esses rendimentos que primeiro serviram para mim, depois foram crescendo e serviram para cada pessoa que eu fosse contratar, à medida que eu tenho caixa suficiente para pagar alguém e não estar muito abaixo daquilo que é o meu nível de vida e continuamos os dois saudáveis nesse processo. Então a gestão financeira foi acompanhando esse processo todo até que chegou o ponto de eu ter a minha empresa, consultoria financeira e empregar e ir trabalhando. Então, nesse caso, os serviços que criou foram ou estiveram relacionados a finanças? Certo. Muito Comecei bem. nas finanças e como disse no início, as finanças estão no centro de tudo. E quando prestava serviços financeiros, tinha vários outros problemas que, como eu não solucionava, por mais que eu fizesse da melhor forma o meu, todo o resto afetava negativamente o que eu fazia, que é o que se diz. Diz-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Ou tu vais te tornar a média das 5 pessoas com quem tu te Andas. relacionas frequentemente. E tu tens que ter a capacidade ou de mudar o ambiente, ou o ambiente te muda. E aí foi mais um processo. Então, se eu estou no meio, aonde se eu manter a mesma posição, eu serei mudado pelo ambiente, eu tinha que ter a capacidade de mudar o ambiente. Para isso, tinha que me preparar melhor, tinha que conseguir ter mais rendimentos para que eu fosse um influenciador do meio. E aí conseguir, de certa forma, influenciar e conseguir que os clientes percebessem que não só precisam da contabilidade, precisam de um auxílio financeiro e que depois começar a colocar os recursos humanos em condições, um comercial em condições. E numa fase da minha vida eu me tornei um tudólogo, né? Que é o que muitas das vezes não aconselham, Sim, mas é o que eu digo sempre. Existe o ideal e existe o real. Nós não podemos descurar isso da vida. Nós temos certo. que ter noção de qual é o ideal a fazer, mas só que o ideal será feito diante da nossa capacidade. Então, se eu não tenho a capacidade de contratar pessoas, se eu quero continuar, vai ter um momento que eu vou ser obrigado a ser um todólogo. Vou ter que Certo. fazer finanças, vou ter que fazer contabilidade, vou ter que auxiliar administração, vou ter que auxiliar estratégico, para quando aquilo funcionar, eu poder voltar no meu habitat, conseguir ter maior rendimento, porque o que faz nós termos rendimento? É resolvermos o problema de alguém. E o problema que eu tenho que resolver é o problema daquele que está ao meu redor. Então, neste processo todo, é resolver os pequenos problemas, por mais que não tenhas grande experiência, e quando chegar o momento de ter a necessidade de um experiente, conseguir reconhecer e trazer. Foi aí que eu depois fui me unindo a pessoas que conheciam melhor do que eu em certas áreas, no intuito de agregar mais valor ao que eu faço e o rendimento que vier é dele, mas está junto comigo.
Então, esse processo todo foi crescendo, até que chegou o momento de eu perceber que, pronto, tudo o que eu tinha para fazer, já fiz. Tudo que eu tinha que aprender do meu conhecimento, já conheço. Os meus resultados são os mesmos e eu preciso de melhorar. Então, o que é que eu preciso de aprender mais para fazer melhor, no menor esforço possível e ter o melhor resultado de sempre? E aí foi que eu conheci o Scrum. O Scrum é uma metodologia ágil onde o lema dela é a arte de fazer o dobro na metade do tempo e combina com as artes marciais o máximo de eficiência com mínimo de esforço. Então tu tens que ter a capacidade de olhar para as coisas, conseguir identificar o que realmente tu precisas, planificar e fazer de acordo às tuas capacidades, para depois conseguir subir de forma orgânica até Certo. atingir o que tu precisas, porque se tu não tens como pagar, não tens como você disparar, tem que ser orgânico. Então, nessa questão é capacidade, ter a noção, ter o planejamento e agir de forma inteligente. Então, nasceu a paixão pela agilidade, acabei por conhecer realmente o mundo ágil, e isso fez com que eu saísse da Angola, porque eu cheguei aqui, não vou falar aqui o nome da entidade que eu cheguei a fazer uma proposta, porque são especialistas em gestão em Angola, e eu já usava metodologias ágeis, já tinha errado muito, aprendido muito, e os resultados já eram bem notáveis. E foi esse ponto. Cheguei a ser ousado, que é outro ponto que eu tenho também, a ousadia de mesmo saber que ainda não tenho a capacidade de fazer, mas se eu não der o primeiro passo, nunca vou estar preparado. Então tenho que dar sempre o primeiro passo para depois poder ter pelo caminho o conhecimento necessário, cair e levantar para ajustar o que eu precisava. Então acabei por sair da Angola, fui viver em Portugal, consegui matricular-me na maior escola de agilidade digital da América Latina, que é a Mindmaster. E já agora também mando os cumprimentos aqui para os meus companheiros, Denis, que me receberam como formando. E fiz uma única formação, acabei por ser o melhor da formação, ofereceram a Já tinhas grade contacto com a toda, área, certo? exato. Acabaram por oferecer a grade toda e um ponto muito interessante é que depois nós tínhamos que apresentar conceitos, mostrar que realmente podemos aplicar e coisas do gênero. E eu já tinha aplicado aqui em África, onde eles muitas das vezes pensam que nós nos cruzamos com leão, girafa, Certo. Só há aqui na rua. florestas. Exato. Então, quando chegamos nessa fase de estar a fazer estágio e tudo mais, a conversa, eu expliquei. E na altura, a agilidade era só virada para a TI, para a informática, as tecnologias. E eu aqui em Angola adaptei a agilidade para finanças e administração. Errei, aprendi, melhorei. E quando passei o meu conhecimento, a minha experiência que eu tive em África, felizmente foi um resultado enorme, onde eu tive a possibilidade, depois disso, eles me posicionarem como um expert, porque foi graças a eles também, porque eles partilharam conhecimento. Saí de um mero estudante para um tutor de planejamento estratégico ágil, que eu aprendi com eles, fui certificado por eles, mas que já fazia aqui, então, para poder passar a minha experiência com o resto dos alunos. Então, passei a agir como tutor na maior escola de agilidade digital da América Latina, e isso gerou uma repercussão enorme que hoje, felizmente, se pesquisarem Vivaldo Zacarias ou VD Zacarias, aparece em muitos temas. E por conta disso, eles decidiram começar a falar sobre mim. Tive a oportunidade de conhecer quem levou a agilidade para o Brasil, que é o Paulo Caroli, que hoje também é o meu parceiro. A agilidade já foi criada há bastante tempo e foi criado um manifesto e coisas do gênero. E esse brasileiro, Paulo Caroli, teve na época que no Vale do Silício, que é onde tudo acontece, quando os vários experts sentaram para
juntar ideias e conseguirem perceber o porquê que tu fazes e dá certo, mas aquele também que está numa outra área faz e dá certo, o que é que tem em comum? Aí realmente conseguiram perceber as diferenças que lhes uniam e criaram manifestos, valores ágeis, e o Paulo Carolho naquele tempo já estava no Vale do Silício, levou isso para o Brasil, tive o privilégio dele querer me conhecer, e ele foi até Portugal para me conhecer, porque eu estava a viver em Portugal, e conheci também o Vitor Massari da Highflex, que foi o primeiro a falar sobre gestão híbrida de projetos, a mistura da gestão tradicional e a gestão ágil. E ele veio para Angola para me conhecer. Então, hoje estou aqui como um pioneiro na agilidade, que na altura me chamavam de maluco, e hoje a única empresa em África autorizada a fazer certificações internacionais de metodologia ágil, única empresa em Angola com serviço ponta a ponta de agilidade, desde awareness, certificações, palestras e um aplicativo para gestão ágil. Então, eu digo sempre que é a vontade de ser melhor que fez constantemente ir buscar o que eu poderia fazer para melhorar 1% ao dia. E estes são todos os pressupostos da agilidade, que é a melhoria contínua, o aprendizado constante e que o erro não é o problema. O erro muitas das vezes é a solução do problema. Com certeza. Embora alguns quando erram é para aqui, isso não é para mim, esse não é o meu lugar, então vou largar e vou agora para um outro caminho. Então, nesse caso, estamos aqui a contar que Vivaldo é profissional de mais ou menos há quanto tempo? Quantos anos? Em termos de finanças, estou há mais de 10 anos e na agilidade há mais de 7 anos. Prefiro contar assim. Prefiro contar assim. Não, mas contando com o tempo que começou, no caso, Se for a 18 contar anos, nos 16, então é muito mais. aí, ou nesse caso, 16, nesse 36, caso, 20 anos. ok, nesse caso só está a contar com os 18 anos, é uma fase de contabilidade. Exato, exato. Dos 18 anos, Uhum. entra a questão de estrategista, não é? Essa também da agilidade, já mais um bocadinho mais para adiante, Sim, para frente. foi por aí 2016, 2017, uns anitos antes do Covid. Foi o momento que eu estava aqui a começar a aprender e o mundo começou a conhecer muito mais agilidade na época do Covid. E foi algo que eu depois comentei muito, porque tipo, epá, me esforçava tanto para o pessoal conhecer, não interessavam-se, mas quando chegou o Covid, a metodologia que a maior parte das empresas utilizaram a nível mundial para resolver os seus problemas foi a metodologia ágil. E eu, no momento, tive que tomar uma decisão muito dura que é início do Covid, porque eu fui para competir em 2019. Quando eu volto, as fronteiras fecham, mas eu como tinha dupla nacionalidade, então era o momento de escolher. Ou fico aqui em Angola e continuo a viver do mesmo, a área que eu já estava, ou eu arriscava para poder adaptar a vida para um novo nível. Porque o que é agilidade? Agilidade é a capacidade de te adaptar diante de um contexto para atingir determinado resultado, onde tu não planificas do princípio ao fim a rota na qual tu queres seguir, mas o que tu desejas atingir. E este desejo depois tem que ser metrificado, saber e poder controlar em cada etapa, em cada passo que eu dou, se eu estou muito mais próximo de atingir ou não, e sobre todos os obstáculos que eu encontrar, tenho que ter a capacidade de poder me adaptar e superar. Então, nesse caso, além de se obter resultados, a agilidade também influencia no tempo, não é? Muito. Reduz o tempo que se pode obter o tal resultado. Exato. Tem uma metáfora que falam do jovem e do mais velho, que fazem um desafio para ver quem corta uma árvore mais rápido. E o jovem todo cheio de energia,
bem fresquinho da vida, com uma katana. Deram as katanas iguaizinhas. Para o jovem uma katana desafiada e para o mais velho também uma katana desafiada. Mais velho mais franzino, mais com aspecto de cansado e o jovem todo forte com a katana. E isso para explicar agilidade. Logo que deram o ponto de partida, o jovem saiu rápido, com toda a força, toda a energia, toda a velocidade que tinha, a partir para cortar a árvore. Várias katanadas, mas com katana desafiada. Enquanto o mais velho olhou para a katana, olhou para a árvore e decidiu primeiro afiar a katana. Então, o afiar a katana, o momento que o jovem foi levando para cortar a árvore, mais de 20 katanadas na árvore, o mais velho Gastava aí chegou, toda a exato, energia. com duas cortou a árvore. Então, isso para quê? Nós temos que ter a cultura de planificar. Muita gente acha que planificar é uma perca de tempo. Então, por isso é que o jovem tem a katana na mão, não está Certo. afiado, então, para não perder tempo a pensar como fazer, ele partiu para a ação. Enquanto o mais velho analisou o contexto, tentou perceber que tipo de arma tem na mão, como pode melhorar a arma que tem na mão, e quando a arma tivesse não perfeita, porque não é perfeição, mas em condições de ser aplicada com eficiência, aí começa a aplicar. Aí está como é que os mais vezes ganham, com certeza. E depois dizem, eu mesmo estando sentado ou sentado, consigo ver aí as coisas. Por mais que Exato. você, como jovem, suba por cima de uma árvore. São, com certeza, metáforas muito fortes, não é? Uhum. Vamos entrar diretamente para aquilo que é o nosso tema, sobre tudo aquilo que um profissional em TI precisa realmente aprender. Mas antes disso, gostava aqui de saber quais são os desafios principais que os profissionais de TI acabam por enfrentar atualmente quando desejam empreender? Capacidade financeira. Eu digo isso porque a nível de conhecimento, felizmente nós estamos a viver uma época onde o conhecimento é gratuito. Em todos os sítios que nós procurarmos, nós encontramos conhecimento. Quer aprender a codificar, tem o chat GPT, tem um vídeo no YouTube, tem certificações de Harvard, coisas do gênero, espalhadas pela internet. Então, o conhecimento já não é o problema. Agora, a expertise já é diferente. Porque para mim ter conhecimento só preciso de estudar. Para eu me tornar aquela pessoa, preciso de praticar e ter resultados. Então eu posso praticar e ter resultados, mas depois vem a questão financeira. A questão financeira é o maior calcanhar de Aquiles de qualquer um dentro da área tech. Porque tu vais aprender a fazer, tu vais aprender a aplicar, mas tudo de forma gratuita. E quando tu começas a ter os primeiros resultados, é como tudo, existe um nicho para tudo. Há aquele nicho que tu consegues faturar diante daquilo que é a tua capacidade. Mas se tu pretendes um outro nível, ter uma equipe mais competente, que saiba trabalhar com o que acontece de novo, que tenha a capacidade de olhar para o contexto e sair daquilo do que é standard e fazer aquilo que realmente as pessoas precisam, já exige mais custos. E esses custos são financeiros. Então, acabo por resumir isso à questão financeira, porque a questão de conhecimento já não é o grande problema da nossa era. Muito bem. E de que forma é que a gestão, não é, financeira ágil pode ajudar os empreendedores em TI a tomarem decisões informáticas? Exato. Como realmente, eu vou levar sempre o contexto bem mais simples, conforme a agilidade é, e se for necessário algo mais complexo, pode sempre dizer, é entender que empreendedores e startups não morrem por falta de ideias. Morrem por falta de valores, com certeza. Toda ideia, toda startup,
todo empreendedor, toda empresa, sem dinheiro, nem para onde serve. Porque até uma entidade que é uma ONG precisa de dinheiro para sobreviver. Então, esse é o ponto principal. E nós precisamos de entender, primeiro, qual é o nosso posicionamento, né? O que realmente nós temos que atrair. Nós, nas metodologias, já chamamos o Ikigai, que é o equilíbrio que existe entre o que eu sei, o que eu gosto, o que as pessoas querem e o que as pessoas estão dispostas a pagar. Porque nem sempre o que eu sei, as pessoas estão dispostas a pagar. E nem E nem sempre sempre que gosto, as pessoas. estão dispostas a pagar também. Ok. Então, muitas das vezes as pessoas, os empreendedores, fazem as coisas porque eu gosto disso. Mas o que eu gosto não é o que a pessoa precisa. Mas se formos analisar, na maior parte dos casos, não é? Quem quer começar a empreender vem sempre com essa idealização. Eu gosto disso, eu quero Uhum. isso, então vou começar por fazer, vou criar, para Exato. depois ter pessoas para comprar ou aderir aos meus Ex- serviços. Exato. Então, é sempre um ponto de partida, é aquilo que eu falei. Eu nunca vou começar quando estiver pronto. Eu tenho que dar sempre o primeiro passo. Então, o que é que vai motivar numa fase inicial a dar o primeiro passo? Muitas das vezes, ou é a dor, ou é o prazer. Então, se eu tenho uma dor, eu vou pela necessidade. Pá, eu preciso de fazer isso para fazer dinheiro. Se eu for por prazer, pá, eu gosto disso, então vou começar para depois fazer dinheiro. E é nesse ponto onde nós depois vamos começar a encontrar o equilíbrio. Se eu gosto e comecei e logo depois ninguém tem interesse, eu já não vou fazer só o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que eu preciso para poder ter rendimentos. E muitos morrem nesse ponto. Não, eu vou continuar a fazer o que eu gosto, mesmo sem rendimento, até um dia ter. Ok, possível, nada é impossível. Mas quando já entramos nas questões financeiras, vamos ter que começar a perceber o quanto tu vais precisar de gastar para fazer o que tu gostas e o quanto tu vais precisar de gastar para fazer o necessário que o outro quer comprar. E a partir daí tu começas a equilibrar. Se eu tenho que gastar 1.000 para fazer o que eu gosto e ninguém comprar, e tenho que gastar 2.000 para fazer o que eu preciso para ganhar 5.000, o que é que tu vais começar a pensar em fazer? Óbvio que acaba sendo o que é preciso fazer, né? O Exato. necessário. Então muitas das vezes, fazer um pouco acima daquilo que é a tua capacidade para tu conseguires ter o rendimento necessário para o fazer. Por isso é que nós dissemos que os primeiros financiadores e apoiadores, a maior parte das vezes, são os nossos familiares. E um exemplo prático que eu tive foi esse. Eu comecei com a minha empresa trabalhando sozinho. Na altura, computador não era grande problema, porque era tudo à mão, e depois tu ias para a escola com o computador do amigo, fazias no Excel e resolvias. Mas depois chegou um momento que, fazendo só do jeito que eu faço, não serve. Precisava de dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, alguém tem que dar. Então temos que encontrar sempre uma fonte de dinheiro. Há os felizardos que já têm um pouco, esse pouco conseguem colocar naquilo que realmente necessitam para ter o rendimento que necessitam para depois conseguir investir no que gostam. Há outros que precisam de um apoio, que esse apoio lhe é dado e ele tem que colocar no que necessita para fazer render, que nem sempre é o que ele gosta. Então isso vai começar a trazer o princípio de que se é negócio, tem que ter dinheiro. Se não for para gerar lucro, já não é negócio. Então eu preciso de saber o quanto eu tenho que gastar e o quanto eu posso ganhar para depois poder aplicar. E o outro grande erro é que eu sei que eu preciso de 1.000,
para poder fazer o que eu preciso para ganhar 2.000. Mas eu nem coloco os 1.000, mas prometo a alguém dar 2.000 para ele fazer por mim, na perspectiva de ganhar 3.000, para depois poder separar o valor. Mas só que aí o que é que acontece? Se eu não tenho condições de fazer primeiro e ter validado e conseguir ter o rendimento, não tem por que eu ter uma equipe logo no início. Eu já ia tocar nesse ponto, quando falou sobre que se não se pode, não é, obter esse valor ao adicionar os 1000 kwanzas, mas promete-se a alguém para poder ter os 3000 kwanzas, eu pensei já logo em contratar, não é, uma equipa para Exato. poder trabalhar e avançar com o negócio. Exato, e isso é algo muito errado, porque há termos técnicos que são chamados de CAC, LTV, que é o custo de aquisição do cliente, e o lifetime value, que é o quanto realmente tu tens para continuar a ter rendimento sobre aquele cliente. São coisitas simples. Se eu, para ter um cliente, preciso de gastar 1.000, e o tempo que eu tenho daquele cliente usufruir do meu produto não me gera 1.000, então quer dizer que já estamos a começar financeiramente errados. Está mal. Muito bem. Como é que, ou qual é o papel dos dados, não é, na tomada de decisões financeiras para os empreendedores em TI? Essa é a coisa mais importante, porque nós não podemos fazer isso. O vento soprou para a direita, é para a direita. O vento soprou para a esquerda, é para a esquerda, né? Que é um outro grande erro que o pessoal tem. Decisão por achismo. Eu acho que, Vai dar eu certo. sinto que, alguma coisa me diz lá dentro que. Epá, eu acredito em Deus. Eu acredito na minha intuição, eu vou seguir assim. Eu acredito em Normalmente é assim que Deus. acontece. Exato. Mas é o que eu digo, eu acredito em Deus. Tenho uma fé tremenda. E tem um versículo que eu gosto de partilhar sempre, que é o Deuteronômio 28, de 1 a 14, onde descreve todas as bênçãos que Deus já tem para ti. Tu só precisas de receber. Mas para tal, precisas de ouvir e seguir aquilo que a palavra de Deus diz para ti. E serás bendito a entrar, bendito a sair, em todos os sítios que colocares a planta do teu pé, é teu. E colocares a palma da tua mão, cresce. Então, eu tenho essa fé. Só que a fé não vem só por si só. Nós temos que conseguir agir para que realmente as coisas aconteçam. E para eu agir, tenho que conseguir perceber o que realmente pode ou já aconteceu e quais foram os resultados para que eu possa decidir melhor. Então, aí vem a importância dos dados. Eu preciso de saber o quanto eu gasto, o quanto pode gerar de rendimento, se alguém já fez algo que eu estou a fazer, o quanto ele precisou de gastar, que nível de equipa que ele teve, que nível de pessoas é que ele teve. Então, dados hoje é vida e é a maior luta que nós temos a nível internacional agora é dados. Então, quem tem dados tem dinheiro vivo. Quem tem informação sabe o caminho para onde o mercado vai, sabe o que realmente vai resultar agora, sabe o que vai resultar daqui a algum tempo, e isso faz toda a diferença depois na tomada de decisão. Muito bem, então dados é um fator essencial para quem está a empreender, não Exato. importa a área. Não importa a área, tu precisas de conhecer o mercado na qual tu vais fazer parte. E uma coisa bem interessante é que muitas das vezes os técnicos de IT, os empreendedores na área de tecnologia, eles acham que não precisam de ter alguém como referência. Eu vou começar uma empresa agora de tecnologia, mas epá, não tenho nenhuma empresa de referência, não olho para ninguém.
para já é mentira. Porque se tu pensaste em Haiti, não é algo que caiu do É céu para porque a tua viste em algum cabeça, sítio, exato. certo? Viste algum sítio, te identificaste, conseguiste perceber que realmente funciona, pesquisaste. E quando vais, tem sempre um que tu vais ver de forma repetida. Então, querendo ou não, assumindo ou não, aquela é a tua referência. E quando tu assumes que aquela é a tua referência, tu começas a olhar de forma diferente. Então, tu começas a tentar perceber como realmente as coisas funcionaram. Mas atenção, nós só ouvimos o que eles decidiram contar. Não temos toda a base. Então, nós não podemos dar como princípio que o que nós ouvimos falar do outro é o início de tudo. Então, nós temos que conseguir dar o primeiro passo, perceber o nosso contexto, se falhar, tentar perceber o porquê que falhou, porque já tens uma referência de alguém que fez, deu certo, e no teu contexto tu vais perceber. Por isso é que é sempre necessário tu teres uma referência próxima, um mentor que te auxilie e uma referência que tu sabes que não tens contacto hoje, mas que tu sabes aonde tu pretendes chegar por conta dele. E nas artes marciais nós usamos uma terminologia que é Shuhari. E essa mesma terminologia existe na agilidade. E a mesma existe na Bíblia. Tu precisas, na primeira etapa, aprender com alguém que tem mais experiência que você. E isso não vem dizer que alguém que é licenciado, que alguém que é formado, que é certificado, não. Alguém que tem mais experiência que tu naquela área. Essa pessoa tem a capacidade de te passar o conhecimento de base necessário e tu não tens que duvidar porque tu não conheces. E é o que acontece muitas das vezes. Eu nem sei como fazer, estou a ser ensinado e eu já quero duvidar porque o outro faz diferente. Só que o que nós vimos nem sempre é o início. Então, aquilo que nós vimos temos que aprender e o que nos está a ser ensinado na etapa Shu, que é a etapa do aprendizado, aprendemos sem dúvida. Para que na etapa Ha, onde a agilidade começa a fazer face, é aquilo que eu aprendi fora daquele momento com o que me ensinaram, eu vou começar a combinar para tentar perceber o que é que realmente funciona e não funciona do que eu aprendi. Ok, aprendi que o corpo tem que estar virado desse jeito para estar aparecendo na câmera. Mas se eu colocar desse jeito, também aparece. Mas não foi isso que me ensinaram, mas consegui adaptar. Então eu começo a ver que existem outras maneiras de ter resultados e eu só preciso de adaptar. Até que no final eu me torno a regra. Eu já não preciso de pensar. Talvez a Ariete já acontece isso. Não precisa de pensar quando pega no copo para beber a água, se estou a posicionar de forma correta. É, bebeu Certo. a água, quando Já é posicionou, automático, já sim. está automático. Então é a etapa do aprender, adaptar e o tornar. Então, esse processo também existe nas finanças. Todos nós partimos do princípio que sabemos gerir finanças e é mentira. Não sabemos gerir finanças. Nós aprendemos a gastar e não a gerir. E depois Ah, este é o quando... grande problema. Exato. Aprender a gastar e não a gerir. E não a Devia ser gerir. ao contrário. Exato. E depois as pessoas, quando o intuito é aprender a gerir, não é aprender a gerir que eles, não é o que eles aprendem. Aprendem a poupar. Poupar é diferente de gerir. Qual é a diferença? Como é que tem que funcionar? Poupar, tu tens a mente virada no que eu vou guardar. Certo. Gastar, tu tens a mente virada no que eu vou gastar. Gerir é o equilíbrio no que eu consigo poupar do que eu ganho e o que eu consigo guardar para investir. E também para gastar. As três coisas, no Exato. caso. Então, gerir, tu tens esses pilares à volta que tu não vais estar focada só no guardar, ou só no gastar, ou só no investir. Vais ter que conseguir criar um equilíbrio para isso. Se eu nem ganho o suficiente para guardar, como eu vou investir?
Se eu nem ganho o suficiente para mim, como eu vou pagar mais alguém para fazer? Então, eu primeiro tenho que ganhar para mim diante das minhas necessidades. E o que é que vai me fazer ganhar de acordo com as minhas necessidades? São as minhas competências técnicas e emocionais. E diante das minhas competências técnicas e emocionais, eu vou começar a criar o grau de resultados para subir a minha média de merecimento, né? O que nós chamamos também no coach que é a pirâmide do indivíduo. A pirâmide começa no ser, a segunda etapa é o fazer e a terceira e última é o ter. Ser, fazer Fazer e e ter. ter. Então é aí onde muitas das vezes nós ou invertemos a pirâmide ou chocamos com a nossa crença, a crença de merecimento. Em querer fazer para ter, depois ser, não é? Exato. Ok. E muitas das vezes quer ter primeiro sem fazer achando que é. É que muita gente nem sabe quem ele é, não sabe o que tem que fazer e só quer ter. Então ele corre atrás do ter, sem primeiro se tornar. É o que a Bíblia diz, é a questão de fé. Eu primeiro tenho que acreditar que estou curado e depois fazer o que eu preciso para me curar, e aí eu serei curado. Vou ter a cura. Então, quando eu consigo perceber essa pirâmide, eu consigo começar a ter o equilíbrio, porque muitas das vezes não é só problema de finanças, porque há pessoas que fantasticamente têm uma ideia brilhante, conseguiram vender a ideia em condições, receberam o dinheiro, mas ela não consegue se ver como aquela pessoa com aquele dinheiro. Então tem uma crença de merecimento muito baixa que ele próprio arranja maneira de gastar aquilo e voltar a ser quem ele é. Um outro problema, É, não então, é? Com a, certeza. a questão financeira é bem complicada. Às É vezes nós complexa. pensamos que é só o gerir, mas tudo começa no ser. Quem realmente eu sou, o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho conseguido. E com isso eu crio as ideias, faço com que realmente elas comecem a funcionar, começar a ganhar o dinheiro, aceitar que eu posso e conseguir gerir esse dinheiro para realmente aplicar as minhas tecnologias. Muito bem. Para você que está aí do outro lado a acompanhar neste exato momento este episódio do podcast Afronautas, saiba que o nosso assunto de hoje é sobre finanças para a Tech Founder, não é? Tudo aquilo que todo profissional em TI precisa aprender, no caso também para empreender. E o Vivaldo Zacarias é o nosso convidado de hoje, que está aqui a nos explicar, a nos esclarecer como é que funciona as estratégias, não é? Que ele sabe propriamente sobre finanças, sobre a gestão também que ele aplica na agilidade, não é? Portanto, mas é importante que você também aqui se subscreva no nosso canal, que você dê um like, comente, partilhe, que é importante. Estamos também ligados no Facebook, no nosso Instagram. Basta pesquisar por Afronautas, você nos encontra em apenas um clique, não é? Vivaldo Zacarias, qual é o conselho, não é, mais importante que deixaria para todos os empreendedores em TI para darem um passo grande, começarem a empreender? Exato. Eu vou para dois, né? Que é o primeiro, a questão financeira, que é o tema principal que nos traz aqui. Ah, a questão do gerir começa primeiro por controlar. Então, mapeiem tudo. Saibam o quanto estão a gastar, saibam o quanto estão a receber. Estamos aqui a falar dos dados, no caso. Exato. E saibam o quanto vão conseguir guardar ou não. E tenham metas. Precisamos de ter metas para poder ter uma direção. E essa direção, que é a motivação, ela não vive sem disciplina. Então, se eu tenho uma meta, essa será a minha motivação, mas a motivação é o primeiro boost. Depois precisamos da disciplina de saber que se eu
neste momento, consigo investir na minha startup, consigo investir na minha empresa de TICs, é saber primeiro o quanto eu preciso para que isso funcione. O quanto eu precisaria de gastar no mês para poder considerar que eu terei condições de estar a desenvolver sozinho ou acompanhado, em casa ou numa empresa. Preciso de ter essa noção deste valor. Qual é o meu custo de trabalho? E esse custo, diante do que eu quero produzir, quanto tempo eu precisarei até que eu consiga produzir essa coisa? E a partir do momento que eu consigo ter o primeiro feito para vender, quanto tempo mais ou menos eu consigo fazer a primeira venda e o quanto essa primeira venda vai render? Então eu vou ter um horizonte de quanto tempo eu preciso e quanto eu preciso até conseguir fazer a primeira venda e ter o primeiro recebimento. Planilhas simples. Se eu preciso de 10.000 kwanzas por dia, então já sei que se for até 22 dias é X. Então eu tenho que conseguir ter isso. Vamos supor que são 22.000 kwanzas, hipoteticamente sendo os 22 dias. Eu, para produzir, preciso de 3 meses. Então, 22 vezes 3, porque supostamente no terceiro mês eu consigo vender. Mas se eu vender, quanto é que eu vou ganhar? 100. Então, tenho 100 contra o valor 20, 20, 20, 60, vou ter um ganho de 40. Então, quer dizer que para eu seguir, eu preciso de ter os primeiros 60. Porque se eu não tiver os primeiros 60 para aqueles 3 meses, a minha vida vai ser muito mais difícil até eu conseguir produzir Chegar nos 100. para poder vender e ganhar os 100. Muitas das vezes, que eu não tenho dinheiro e eu vou vivendo, por isso é que nós vimos vários projetos bons que eram para ser produzidos em 3 meses a levarem 3 anos. Porque precisa-se de dinheiro para viver, precisa-se de dinheiro para custear determinadas coisas e não temos. Então há necessidade primária de saber o quanto tu precisas para executar determinado projeto. Esse é o primeiro Esse é o ponto conselho. principal. Esse é o ponto. Se eu não souber, eu vou fazer, mas não com a eficiência possível para gerar o melhor resultado no momento. Nesse caso, saber quanto é que se precisa para investir, não é? Colocar no Uhum. projeto e que se com esse valor quanto é que vai se ganhar e em Exato, quanto tempo. exato. É o que o pessoal chama de um estudo de viabilidade. Para tal, não precisamos de nada muito aprofundado, mas saber. Existem várias metodologias que proporcionam isso. Então, tem um Business Model Canvas que vai te mostrar o horizonte de propósitos, valores, o que é que realmente tu precisas, e tem depois a questão de custos e receitas, para tu conseguires enumerar quais são as coisas todas que precisas de fazer para poder produzir e essas coisas ir para o mercado, saber quanto custa, vais ter o teu custo mais o tempo de produção e quando venderes qual é a receita. Então acabas por ter uma planilha simplificada e a partir daí é o primeiro ponto, custo. Segundo ponto, disciplina. Pouca gente tem. É, disciplina. É de saber que se eu, com o dinheiro que eu preciso, conseguir, então eu tenho que cumprir. Não quer dizer que não se falha. A questão de ter a disciplina não é questão de que tu não vais falhar, mas é que, ainda que falhes, tu vais te tornar mais forte porque no dia seguinte tu vais voltar. É saber que tu não vais parar enquanto não atingires. Então a disciplina leva a isso. Só que temos que ter uma disciplina eficiente, onde nós temos que ter o mínimo de falhas e o máximo de ser constantes. Então aí já conseguimos combinar
O ser constante e persistente a fazer o que precisamos diante daquilo que é a necessidade financeira inicial para nós conseguirmos realizar o que pretendemos. Aquilo que dizem que se cair 7 vezes, levanta 8 vezes, Exatamente. não é? Só não caia as 7 vezes da mesma forma, porque é burrice. Pois é, senão aí não tens interesse em aprender, não é? Exato. Pois Sete é, vezes do mesmo jeito, houve o mentor, houve cliente, houve o amigo, houve a parceira, sempre a cair do mesmo jeito, não tem crescimento. muito bem. Este é o segundo ponto que acaba de mencionar. Qual é o Exato. terceiro? O terceiro é acreditar que é possível. Porque se tu não acreditas que é possível, por que é que eu coloco o terceiro como acreditar? Porque o acreditar tem que ser além do que tu vês, do que tem que se fazer. Porque quando tu sentas para olhar de forma detalhada o que é necessário fazer, o que é necessário investir e o tempo que tem que se fazer, tu tens que acreditar. Porque se tu não acreditas, tu não fazes. E quando tu acreditas, tu te preparas, tu planificas, tu sabes que se falhar, tu vais fazer e perceber que por mais que tu planifiques, as coisas podem mudar. E quando muda, aí entra a agilidade, que é outro conceito que o Mike Tyson dizia sempre na questão do planejamento. Tu podes ter o melhor plano de luta, vais te preparar durante muito tempo e vais fazer o teu plano de luta. Mas a partir do momento que tu entras no ringue e recebes o primeiro murro do meio da cara, que nós chamamos o borno, a partir do momento que tu recebes o primeiro borno no meio da cara, tudo muda. E a partir daí tu só tens que perceber que estás dentro, não existe opção de desistir, que tens que ser persistente, tens que ser dinâmico e tens que te adaptar diante da realidade. Qual vai ser o teu suporte? Teu conhecimento e experiência. Porque se tu não estudaste e tu não praticaste, tu não consegues dar a volta. Porque as coisas vão começar a mudar muito rápido. Tu vais ter que ter aquela de mudou, tem a ver com aquilo, agora ajusto. Vai se Mudou, adaptar. tem a ver com aquilo, agora adapto. Se tu não estudaste, tu não tens essa previsão. Então mudou, ficou escuro. Mudou mais, piorou. Mudou mais, meu pai! Isso não é para mim, estou no sítio errado, é melhor sair daqui. Exato. Ok, aí depois é Então, que vem a desistência, não é? exato. Então, a fé Importa é muito. importante e a fé não vem vazia, vem com a pirâmide do indivíduo, ser, fazer, Fazer e ter. ter. Eu já não me esqueço dessa pirâmide, sério. Ser, Como é que fazer, se chama a ter. pirâmide? Pirâmide do indivíduo. Pirâmide do Do indivíduo. Isso indivíduo. aprende-se em agilidade, não é? É agilidade e coach. Eu também sou coach integral sistêmico, sou programador neurolinguístico, sou analista de perfil comportamental, mas tudo isso por um simples motivo, porque eu queria ser melhor do que eu era. Então eu tive que romper muitas barreiras, tive que, de certa forma, perceber o porquê que as coisas aconteciam daquele jeito. E com conhecimento e prática, consegui perceber e o ser disciplinado, consegui mudar o rumo de muita coisa. Muito bem, mas é sobre isso, com certeza. Então, nesse caso, a agilidade vem mais para lidar com pontos que estão ligados a imprevistos, nesse caso. Exato. For aquilo que é o planejamento, temos um plano e Uhum. aplica-se a agilidade para poder se adaptar e não cair. Exato. E tu Ou tocaste se num levantar, ponto, no caso. exato, tu tocaste num ponto muito importante, o imprevisto. É muito mais fácil lidar com o imprevisto no dia a dia do que qualquer outra coisa. Eu aposto aqui, seja lá com quem for, que fez um plano e o plano aconteceu exatamente igual como É raro, não planejou. é?
muito. Eu posso até arriscar ser difícil. Ou acontece melhor do que planejado, ou abaixo do planejado. Porque quando tu fazes um plano na vertente tradicional, tu determinas todas as etapas, todos os caminhos, o que realmente tem que fazer. Mas quando tu começas a ver, ok, epá, não é assim, afinal tem que mudar, não é desse jeito, tem que mudar. E quando tu não tens agilidade, tu fazes de forma inconsciente. E é um desafio que eu já coloquei, principalmente aos TIs, porque foi na TI onde nasceu a agilidade. Não sei se Certo. já ouviste falar. Só, sim, acabou de mencionar, e também só depois disso é que pegou e aplicou em outras Exato. áreas. Porque eu tive que aprender na TI como realmente as Funciona. coisas funcionam e como o conceito é mesmo adaptação. Então o contexto conta muito mais do que o desejo. Então eu tenho que perceber o contexto que eu me encontro para poder perceber se o desejo é o adequado para aquele contexto. Se não for, mudo o desejo, ou se ainda assim eu quero, tenho que mudar o contexto. Muito bem. Mencionou sobre a questão dos informáticos ou os profissionais em TI de terem a ideia, não é? De que se querem criar alguma coisa, eles fazem sem ter referência ou inspirarem-se em pessoas, não é? Que é um ponto muito importante. E também falou sobre o desejo, não é? O desejo e sobre o que é necessário Uhum. para se começar a empreender, para avançar com algum negócio, no caso. É necessário que se olhe para qual ponto? O que é necessário ou sobre o que gostamos e desejamos? É assim, não existe o certo e o errado, porque há certas coisas que tu só vais perceber começando. Porque eu posso olhar nesse momento conforme tem sido, eu tenho sido dito, há muitas oportunidades. E eu te coloco uma pergunta. Você espera a oportunidade ou tu crias a oportunidade? Claro que eu tenho que criar, né? Tá? Alguns esperam, não é Movimento, errado. né? É dessa forma que eu crio as Exato. oportunidades. Mas alguns esperam, que também não é errado. Porque há oportunidades e há possibilidade de criar oportunidades. E tu vais perceber isso no meio do caminho e qual será o impacto. Se tu tens o desejo de fazer algo que é oportunidade do mercado, a chance dos resultados serem mais rápidos é maior do que tu criares uma oportunidade de acordo com aquilo que o pessoal não vê. Então, a questão da necessidade e o desejo vai estar conectado a esse ponto. A minha necessidade pode estar conectada a uma oportunidade existente ou vou ter que criar essa oportunidade. E aí depois vão começar a surgir várias e várias situações. Ou o meu desejo já combina com uma oportunidade, por exemplo, algo que eu posso dizer. O meu desejo esse ano foi conseguir me posicionar perante Angola. Porque eu sou um tipo de pessoa que gosto de estar na back, a fazer acontecer. No anonimato. Exato. Não gosto de aparecer. Então, as pessoas que me conhecem constantemente chamam a atenção. Inclusive o meu amigo Sérgio, o Circula Matuabe, ele me convidou a ir para a rádio a semana passada, porque ele não está cá. E hoje ele me puxou hoje ontem. Então, como é que foi a experiência? Eu disse, complicado. Por quê? Porque é algo que eu não estou habituado a fazer. Não estou Certo. habituado a me expor, né? Eu levo isso como uma exposição. Ariete já não, tá? Então é sempre o contexto, a perspectiva. E na minha perspectiva, para esse ano eu precisava de me posicionar, tá? Aparecer mais em rádios, tá? Aparecer mais em televisão, conseguimos expor um pouquinho mais na internet. Meu desejo e a oportunidade já estava aqui, não precisei de criar nada. Já temos uma agenda desde o ano passado, acho, sim, Certo. ano passado, que foram surgindo várias coisas
E, epá, não aconteceu. Mas esse ano eu disse fogo, não. Eu preciso de começar a me posicionar para as pessoas poderem conhecer, porque acontece sempre isso, ninguém sabe quem é o Vivaldo Zacarias até um dia estar com o Vivaldo Zacarias. E quando chegar, conversar, trocar ideias, fogo, esse mama afinal é bem fixe. Mas consigo como? Disse, não, pesquisa. Quando vão pesquisar, conseguem ver na realidade quem é o Vivaldo Zacarias, quem é o Há VD muita coisa Zacarias, o que é que ele escondida. faz, o que é que ele entrega, o que é que está por detrás dele. Há muitos resultados que existem por Angola que aparecem outras grandes empresas na frente, mas que na realidade sou eu e a minha equipa a resolver. Bem na beca. Yeah. E não aparecemos. E tudo certo. Por quê? Porque eu atendo a necessidade de alguém, essa pessoa fica satisfeita, traz mais. E qual é o foco do negócio? Ter sustentabilidade financeira. Então, se eu consigo atender e ter a sustentabilidade financeira, até certo ponto não preciso de visibilidade. Porque muitas das vezes há pessoas que têm intenção de ter visibilidade, mas não têm dinheiro. Tu vês está em todos os sítios, em todos os momentos, mas a questão financeira ainda é uma enorme debilidade na vida dele, mas todo mundo lhe conhece. E tem outros que quase ninguém lhe conhece, mas a Mas questão está bem. financeira não é um problema. Então depois só vai começar a ajustar o útil ao É agradável, agradável. que é ok, não sou rico, mas estou a caminho daquilo, acredito que serei, porque antes eu também tinha um problema de não querer ser rico, mas pronto, já mudei a minha mente, já sei Que que se eu bom. for rico, consigo auxiliar melhor, porque às vezes dói você ter, mas não poder tirar para ajudar, porque senão tu vais ser prejudicado também. E tem que, epá, do mesmo jeito que eu aprendi, tu consegues aprender. Vai levar mais tempo, sim, mas precisas de aprender. Também passei aí. E com tudo isso para dizer esse ponto que eu desejei e a oportunidade apareceu. Convidaram-me para a televisão sem eu pedir, voltaram a me dar um ping, olha, temos o pendente do outro ano, tem que acontecer. Estou aqui, convidaram para a televisão, amanhã vou estar numa palestra a falar sobre consultoria financeira e auditoria. Era para fazer parte de um painel onde haveria de estar sentado com mais pessoas, a debater. Surgiu um inconveniente, ligaram para mim e disseram, olha, preciso que quebres um galho. Eu disse, oh, mas o que é que se passa? Pá, estavas para ficar num painel com as pessoas, mas aconteceu um problema. Epá, tivemos que ajustar, mas antes disso preciso falar contigo. Eu preciso que tu sejas o keynote e fechas o evento. Então, para quem tem a intenção de se posicionar, o estar numa mesa redonda e ter a atenção dividido por 3, 4, 5 pessoas e ser o ponto central de uma palestra, de uma apresentação de 30 a 40 minutos. Ser o ponto central, tu tens todo mundo a prestar atenção. Com certeza. Tá? Então, Aí é a parte onde o desejo vence. exato. Então, quer dizer, o meu desejo de me posicionar, felizmente, está atrelado às oportunidades que eu nem estou a precisar de criar, porque estão aí ao dispor. Mas existe um outro desejo meu, que é de me tornar a maior referência de África e Angola. Para aqueles que me conhecem, eu sou chamado como pai da agilidade, mas tem muita gente que não me conhece. Então, este desejo, eu tenho que criar oportunidade. Então, não vou agora ficar à espera que apareçam mais empresas, que apareçam mais pessoas interessadas na formação, mas eu tenho que começar a me posicionar para que as pessoas tenham conhecimento e passem a chegar até mim. E quando chegar até mim, quer dizer que eu vou estar a criar as situações para eu me cruzar com determinadas pessoas, com determinados eventos, para que realmente eu me posicione.
Muito Então, bem, tem. estamos aqui a encerrar mais um episódio do podcast Afronautas com o pai da agilidade aqui a bola. Não é? Falamos sobre os conselhos para os profissionais em TI, não é? Então, para as empresas, não é? Deixa aqui 2 pontos importantes, de forma breve. Bem, para empresas e que serve para todos, né? O tema virado para TI, mas que na realidade finanças é igualzinho para tudo, porque eu digo sempre, o beabá, o arroz com feijão, é o mais Só a câmara importante de principal é tudo. esta. Exato. O beabá, o arroz com feijão é o mais importante para tudo. Então, conselhos básicos para empresas, conselhos básicos para empreendedores. Como dizem os americanos, cash is king. Dinheiro na mão te torna um rei. Então, tu precisas constantemente de fazer dinheiro para que os teus processos sigam para frente. Não que o dinheiro é o pressuposto principal para tu cresceres, mas é um combustível necessário que com ele tu consegues ter o teu conhecimento e a tua experiência juntos e rumarem por um caminho melhor. Então, dedica-se, esteja disposto a aprender, tenha um mentor e faça dinheiro. Muito bem. Rivaldo Zacarias, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, né, por compartilhar conosco aquilo que é a sua experiência, que já iniciou já há muito tempo, há muitos anos, não é? Esperamos que continue assim a trabalhar naquilo que trabalha e que também esse seu processo de visibilidade para que as pessoas realmente possam conhecer a fundo quem realmente é o Rivaldo Zacarias possa assim ser alcançado como o seu desejo, não é? É isso. Esse é um processo, é como tudo, nem sempre estamos preparados, mas se não começarmos, não estaremos preparados para nada. Então, estamos aqui nesse processo. Algo que me chamou a atenção quando eu fui para a rádio no finalzinho, mas tu não falas das tuas redes sociais, não falas nada, não falas de ti. Eu sei, pá, vivendo e aprendendo. Então, procurem por VD Besta, por favor. Zacarias, exato. Certo. Pedro Zacarias nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook. A empresa também podem procurar por www.vdzacarias.com e estamos aqui disponíveis para poder auxiliar empresas, poder auxiliar empreendedores, startups, founders, todo mundo que queira realmente ter um processo de gestão financeira e ágil do seu projeto. Nós estamos aqui, é claro, não temos a capacidade de atender todo mundo, mas sempre disponíveis para poder ajudar aqueles que estiverem prontos para crescer. Muito bem. É dessa forma que nós agora vamos dar um fim a mais um podcast Afronautas. Já sabe que deve se manter ligado aqui ao nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook, Instagram. Estamos presentes também no LinkedIn. O nosso site é www.afronautas.com. E como já sabe, o nosso podcast foi feito no planeta Terra. Estamos no espaço, agora vamos de volta à Terra. Até a próxima. Afronautas.